sejam bem-vindos. Nós hoje vamos refletir sobre uma parábola, não é? Não pôr a candeia debaixo do alqueire, iluminar o mundo. Recordamos uma parábola nas palavras de Jesus e não nos podemos esquecer que Jesus falava por parábolas. Ninguém acende uma candeia para a pôr debaixo do alqueire. Põe em cima do candeeiro para iluminar todos os que estão na casa. Se nós olharmos para esta parte que Jesus fala, ele fala-nos de alguma forma que é importante divulgar as verdades espirituais. Jesus desce, ou Cristo desce das esferas da luz da espiritualidade superior até à Terra. Isso nós sabemos. Teve por escopo orientar a humanidade. E quando ele tem no caminho e nos ensina o aperfeiçoamento, a sua infinita ternura com uma alma angelical, ele sugere-nos o amor acima de tudo. Então, sendo esse amor, ou essa forma incisiva e amorosa de um esforço benéfico que Jesus tem, e ele diz-nos, brilha a vossa luz, Jesus alerta os seus discípulos de ontem, de hoje e de sempre, a se enobrecerem através de uma existência moralizada, esclarecida e fraterna. Por isso, quando Jesus diz, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, ele falava para o povo daquela época, mas hoje aplica-se a todos nós. Iniciando, ele nos diz isto está em Mateus, ninguém há que depois de ter acendido uma candeia a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Dormir com a luz debaixo da cama acho que não deve ser muito jeitoso. É melhor, de alguma forma, apagar a luzinha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim que os que entram vejam a luz. Então a luz de uma casa é para todos e nós podemos usar isso para nós entendermos. Nós acendemos uma luz e pomos-la, como nós temos aqui as luzes da associação, para que nos ilumine a todos. Jesus dizia-nos isso. Nós podemos falar sobre fé. Ensinava-nos recolher consolações e admirar o bem. Ponto assente. Mas caminhar sem luz é impossível. Não há como caminharmos sem luz. Se nos pusermos num sítio tenebroso, escuro mesmo, onde não haja um raio de luz, vocês conseguem guiar-vos no caminho? Ou tateamos, ou estamos quietos, ainda podemos cair numa pedra, é melhor estarmos quietos à espera de... Mas Jesus não falava dessa luz, da luz do candeeiro, no sentido do candeeiro. E daqui a mim eu explico qual é a luz que Jesus fala. Nunca falamos aqui nesta casa dessa luz, é a primeira vez que nós vamos falar dessa luz, está bem? E nós vamos ficar todos a saber qual era a luz que Jesus nos falava. Este versículo mostra de forma evidente que as pessoas conscientes compreende que todo conhecimento destinado à melhoria moral e intelectual do ser humano não deve permanecer oculto. Portanto, aquela parte, mas deve ser amplamente partilhada. Aquela parte que diz, não precisas saber, eu já aceito, eu sabendo que não precisas de fazer nada disso, que tínhamos lá atrás, se recuarmos um bocadinho na história, com muito daqueles nossos irmãos que governavam o mundo e que estavam nas hierarquias, diziam, não precisas de ter conhecimento porque eu sei ouvir-te, está fora de questão, isso não funciona, Jesus já nos ensinava isso. A candeia, ela simboliza o instrumento de iluminação, okay? Que naquela altura era realmente alimentada pelo óleo e ela dissipava a escuridão. Do ponto de vista espiritual, a candeia representa a mente esclarecida. Já começamos aqui a tentar, de alguma forma, decifrar ou descodificar o que Jesus nos queria dizer, não é? Mas essa mente esclarecida, ela é enriquecida por valores morais. Esses mesmos valores morais que são capazes de afastar as trevas da ignorância que ainda persistem na humanidade. Ninguém ouviu falar nisto, pois não? É novo para nós todos. A luz. O que é que a luz representa para nós? A luz espiritual.
Que luz será esta que Jesus fala? A luz é o conhecimento moral e espiritual. O candeeiro, quando eles falavam no tal candeeiro, é divulgar-nos, porque ele manda-nos mesmos. Ir de dois em dois e de pregar a boa nova. O alqueire eram as medidas usadas naquela época, as palavras usadas naquela época. O alqueire, ou podemos chamá-lo também base, é o ato de esconder. Antigamente usavam esta medida para medir cereais e para medir óleo e líquidos. Então temos de alguma forma que entender que Jesus usava a linguagem da época para de alguma forma transmitir a todos os irmãos que viviam naquela época como é que as coisas se poderiam desencadear. Hoje temos mais dificuldade, não é? Porque temos que de alguma forma estudar as passagens e as parábolas de Jesus e temos de alguma forma entender o que é que ele queria dizer com a candeia, o que é que ele queria dizer com as sementes, quando ele falava na lição da semente e com muitos outros textos que Jesus nos traz e que deixa para a eternidade para que nós, consoante o nosso conhecimento e o nosso crescimento espiritual, consigamos de alguma forma entender o que é que ele nos transmitia. Mas a escuridão que nos rodeia muitas das vezes, eu não falo na noite, não é? Não falo na noite, falo na ignorância moral, que Jesus nos mostra numa mensagem e nos diz que a responsabilidade é de nós iluminarmos a nós e ajudarmos a iluminar os outros. Ninguém caminha sozinho. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu posso iluminar os que me rodeiam? Posso, não é? Eu posso iluminar. E eles podem caminhar eternamente com a minha luz? Vamos fazer um exemplo. Eu hoje vou para os exemplos. Vamos lá. Isto é só um exemplo, gente. Não sou nada disto que vou dizer. Moro numa família, já me ficou à frente mesmo hoje. Moro numa família onde somos, sei lá, a minha família, vamos usar isto. Eu, o meu companheiro, o meu esposo e os meus 2 filhos. Que vivem com a minha luz. Por mais que nós os incentivemos para o estudo, para a moralidade, para as passagens de Jesus, eles vão se iluminando e vão deixando de andar. Eu perco o corpo físico, porque a morte não existe. O meu companheiro perde o corpo físico, já estou a dizer que vou primeiro, que é para não ter o sofrimento, não é? Porque, de todo caso, a gente sofre pela ausência, não perda, mas pela ausência. E aqueles meus filhos ficaram sem a minha luz. E eu consigo continuar a iluminá-los? Vou-me embora. Eu vou-me embora. Não. Não consigo. Eles podem se iluminar temporariamente com a minha luz, mas a finalidade é aprenderem connosco. Então eles têm que ter a sua própria luz. Ó gente, cada um de nós não temos que crescer espiritualmente. Nós vamos andar à sombra. Não podemos. Podemos temporariamente andar e tentarmos aprender uns com os outros, mas a ideia é nós aprendermos, como aqui, nós estamos aqui todos para quê? Para aprendermos uns com os outros, não é? Para que a nossa luz resplandeça e seja mais forte. Essa é a finalidade, de nós estarmos cá e de nos iluminar uns aos outros. Perceberam a ideia? Qual é a ideia? O esforço que nós fazemos para iluminar A, B ou C, mas esse A, B ou C também tem que se querer iluminar. É que quando nós vamos auxiliar alguém, nós podemos auxiliar, mas podemos auxiliar eternamente. Vamos dar um exemplo. Vamos dar o exemplo de uma saída à rua, de ajudarmos uma família com dificuldades e estamos ali a auxiliar essa família durante, vamos dar um exemplo, um mês ou 2. Pronto, está a passar dificuldades, ajudamos 1 mês ou 2. Mas aquilo começa-se a estender muito tempo. Qual é a melhor solução que nós temos para aquela família?
Ensiná-la a pescar, não é tossir, é pescar. Certo? Mostrar que de alguma forma que eles também conseguem arranjar postos de trabalho ou tentar de alguma forma incentivar aquelas pessoas a tentar também pescar o seu peixe. Essa é a finalidade. E a finalidade da luz é a mesma. É nós iluminarmos temporariamente, mas que aquela luz do vizinho também consiga crescer, que consiga se expandir. Muitas luzes, muitas luzinhas juntas, dá o quê? Dá um clarão, dá uma luz maior. Hoje vamos ficar todos iluminados, já vos aviso. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. À primeira vista, pode parecer estranho que Jesus diga que a luz não deve ser escondida, quando ele próprio recorre a parábolas que nem todos compreendiam. Pensaram nisto algum dia? Mas ele explica aos apóstolos, falo por parábolas porque não estou em condições de compreender certas coisas. Como nós hoje ainda não estamos em condições de entender certas coisas. Ou seja, Jesus não escondia a verdade. Ele adaptava conforme a capacidade de compreensão das pessoas daquela época. É como nós hoje. Nós compreendemos o Evangelho hoje à nossa maneira. Para o mês que vem compreendemos de outra maneira. E quanto mais vamos estudando e vamos tentando descodificar o Evangelho, vamos começando a compreender sempre de outra maneira quando deixamos o nosso cunho pessoal de lado. Vermos de alguma forma como Jesus nos mostrava o Evangelho, ou como os apóstolos nos deixaram o Evangelho. Nós temos que compreender que as parábolas eram um método pedagógico perfeito porque a humanidade não tinha maturidade moral para as verdades mais profundas. Uma luz muito forte pode nos ofuscar, certo? Então, naquela época, acontecia da mesma maneira. Porque muitos estavam ainda presos às tradições rígidas e rejeitariam ensinamentos diretos, como aconteceu com a crucificação de Jesus. Mas isso eu vou deixar para alguém que irá falar sobre isso numa das próximas palestras. Cada pessoa pode compreender a parábola segundo o seu grau de evolução. Eu compreendo de minha maneira, o outro compreende de outra maneira, o outro compreende de outra maneira. Mas Jesus, de alguma forma, ele regulava a intensidade da luz consoante aquele povo que estava lá. Até que hoje nós ainda continuamos a tentar, de alguma forma, entender as parábolas de Jesus, da nossa maneira. E ele diz mais, nada há secreto que não venha a ser revelado. Porque as verdades espirituais não podem permanecer ocultas para sempre. Não há como nós fazermos diferente. Tudo que está do lado será compreendido quando o espírito estiver preparado. A evolução moral e intelectual da humanidade tornará os ensinamentos de Jesus cada vez mais claros. Nós, à medida que vamos crescendo e vamos começando a estudar a primeira, a segunda, a terceira, nós vamos compreendendo a mensagem melhor, vamos compreendendo a matéria melhor. Eu vou falar na matemática, sou craque à matemática, não sei se vocês sabem que eu sou matemática. Se começarmos a entender a matemática desde o início, quem tem filhos entende isto perfeitamente, e começar a explicar às crianças e eles começarem a fazer exercícios de matemática e a fazer muito exercício, eles conseguem de alguma forma levar o fio à meada e conseguem ser bons a matemática. Se deixarmos algumas daquelas matérias mais para trás, depois já é mais difícil compreender a matemática. Então, os ensinamentos de Jesus são mais ou menos assim, é como na escola. Nós vamos tentando aprender o A e o, depois vamos ao abecedário, depois vamos começando a juntar as letras, e vamos começando a ler, e vamos começando depois a ler os textos melhores. Quando começamos a ler os textos, começamos a fazer os parágrafos, começamos a dar as pausas nas vírgulas, nos pontos finais e por aí fora. Então é mesmo isto que Jesus nos fala. A parábola da candeia ensina luz, ela ensina conhecimento interior. Nunca falámos disto aqui, pois não, o conhecimento interior, que a forma íntima, mudando o trocadilho, a ver se nós entendemos, não é?
para que cada um deixe brilhar a sua luz, que já possuímos. É como se fosse um diamante em bruto, que nós pouco a pouco vamos lapidando, e quanto mais lapidamos, ele mais brilha, certo? Então, esse diamante somos todos nós. Podemos, de alguma forma, fazer esse mesmo trabalho. Porquê? Porque a luz tem que ser partilhada. Nesta passagem, Jesus continua a dizer, eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Lá está, Jesus já começa já aqui a dizer, vê-se com os olhos, ouve-se com os ouvidos, fala-se com a boca, vão mais além, e não entendem. Fora, pois, inútil dizer-lhes tudo, por enquanto. Digo, porém, a vós, porque vos foi dado compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças cujas ideias ainda não se desenvolveram. Lá está. As crianças têm as suas etapas. Então, Jesus procedia da mesma maneira. A luz precisa ser graduada. Por isso é que Jesus usava as parábolas para os seres humanos. E chama-nos aqui, e eu vou falar sério, porque isto é mesmo sério, não consigo falar sério, começo-me a rir, a responsabilidade individual. Que a luz interior precisa ser cultivada. A consciência desperta fala sobre a alma adormecida. E vocês vão entender já isso. Quando Jesus alerta, eles veem, ouvem, mas não entendem, Jesus mostra que a compreensão espiritual depende do estado íntimo de cada um de nós. Portanto, nós temos que, de alguma forma, sair da ignorância das trevas. Da tal ignorância. E muitas vezes essa ignorância é falta de vontade. E nós vamos ver daqui a pouco uma história de alguém com uma falta de vontade imensa que levou a um abismo. Num livro que também nos fala sobre isto, no livro Caminho, Verdade e Vida, diz-nos isto. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite é necessário acendermos nossa luz. Vivemos rodeados de trevas que nascem da ignorância, diz-nos o texto, da maldade e da insensatez. Maldade e da insensatez. Estes nevoeiros que confundem consciências, eles perturbam também sentimentos e desviam caminhos. Quando a escuridão cresce à nossa volta, não basta esperar que alguém acenda uma luz por nós. Ou basta. Vamos nos imaginar todos numa altura daquelas em que estamos cheios de nevoeiro mental. E está um lindo dia de sol lá fora. Os pássaros cantam, as crianças brincam, as famílias estão todas num piquenique, nós estamos ali todos sentados, mas nós trazemos um nevoeiro connosco. Um nevoeiro denso. Apesar de estar um sol radioso, conseguimos de alguma forma ver esse dia belo, esses pássaros que cantam, essas crianças que correm. Ou estamos tão fechados naquele nevoeiro denso da nossa mente que tudo passa-nos ao lado. É este tal nevoeiro que o livro nos fala. Dissiparmos os pensamentos, a névoa que nos envolve. Portanto, é preciso, de alguma forma, dissipar a treva. Essas tais trevas representam estados de ignorância morais, egoísmo e desequilíbrio. Depois, com os nevoeiros, nós temos as confusões mentais, que é um problema para todos nós, não é? Quando a consciência começa a despertar, começamos a ter uma luta interna entre o bem. A consciência só desperta quando nós, de alguma forma, queremos incorporar os ensinamentos de Jesus em nós, e começamos a ter a luta do bem
e da nossa personalidade, não é? O nevoeiro que nos envolve. Então começamos ali numa batalha nossa. Uma batalha que eu digo que é muito saudável. Portanto, quando Jesus diz não vem trazer a paz, mas a divisão, é entre nós mesmos. A espada é para nós virarmos para nós, é para nós trabalharmos a nós mesmos, não é para eu matar o outro. É para de alguma forma eu conseguir retirar este nevoeiro, estas imperfeições que cada um tem. E como é que fazemos isso? Com a caridade, com o estudo e pela vigilância. A doutrina espírita nos ensina que ninguém evolui por nós. Que pena. Ninguém consegue fazer o nosso trabalho. Ninguém ilumina o nosso caminho se não fizermos a nossa parte. A luz que realmente transforma é que nasce de dentro. Por isso é que Jesus dizia isso. Eles veem, ouvem, mas não entendem. Nós agora já começamos de alguma forma a entender melhor. Nós temos uma irmã chamada Ângela, e eu vou relatar agora esta parte da Ângela, está no capítulo 7, Espíritos Endurecidos, do livro O Céu e o Inferno. Ângela apresentava-se como um espírito que, apesar de não sentir nenhuma dor física, vive num estado de profunda inquietação. Ela já estava no mundo espiritual, sem o corpo físico, vamos lá ver, ok? Estava ali muito tranquila, mas faltava-lhe a paz. Ela própria admite que isso vem de uma mágoa do passado. Ela admitiu isso ao mentor que estava a tentar, de alguma forma, ajudar. E do temor do futuro. Durante a vida, o que é que esta senhora fez? A Ângela fez. Ela foi esposa, ela foi mãe, mas não conseguiu cumprir com os deveres familiares. Foi alguém indiferente ao marido, aos filhos, entregue ao comodismo, à ociosidade e às distrações. Nem os trabalhos de casa ela fazia, domésticos ela fazia, tinha as empregadas que faziam tudo por ela. Então ela meteu-se numa ociosidade e aquelas distrações frívolas que nos relatam, que nos dá este relato. Okay? Alguém que não trabalhava de maneira nenhuma, não estudava. Quem quer ser assim? Se levantarem a mão, algum de vocês já vão-me embora. Agora pus-vos a rir, era mesmo isso que eu queria. Não trabalhava, não estudava, não se dedicava ao lar. Uma pessoa sem iniciativa, cuja existência foi inútil para si e para os outros. O relato de Ângela, ele explica que Ângela não cometeu grandes crimes, mas também não fez o bem. Olha aqui a responsabilidade a bater na nossa cabeça. E a sua vida improdutiva tornou-se culposa pela negligência. Ela desperdiçou oportunidades de ser boa mãe, deixou os filhos ao abandono, não cultivou virtudes e viveu num vazio interior que agora se reflete no seu estado espiritual. Na espiritualidade, ela estava nas zonas umbralinas. O mentor espiritual tentou que ela orasse e disse: olha, mas nós podemos orar. E Ângela disse: eu não sei orar. E ele perguntou: não quer ajuda? Não quer aprender? E ela diz: não, até o esforço mínimo me cansa. É para nós vermos o estado. É o retrato perfeito da preguiça moral. Eu vi-me aflita para procurar a história que eu queria. Mas eu consegui encontrar a história que eu queria. Pois é. Ela não queria acender a sua própria luz. Isto é um problema. O guia conclui com uma lição poderosa. Deus não é Deus dos inúteis. Ele estava a tentar, de alguma forma, que ela despertasse, mas dos trabalhadores diligentes. A paz espiritual só chega pelo trabalho, pelo esforço e cumprimento dos deveres.
Quem não pratica o bem permanece na escuridão. Ângela tinha uma luz, como todos nós temos, mas escondeu-a debaixo do alqueire. Perceberam agora onde é que nós escondemos a luz? Não desenvolveu talentos, não iluminou ninguém, nem a si mesma. A sua vida, tão apagada que era, tornou-se sofrimento após a morte. A falta de esforço é uma forma de treva interior, por culpa dela. Ainda não teve a vontade firme para conseguir fazer com que tal diamante bruto brilhasse. A mensagem é clara. Mostra-nos claramente. Quem não acende a própria luz vive na escuridão. E quem não a coloca no candeeiro perde a oportunidade de iluminar o caminho. Quando nós perdemos o corpo físico, quantas ângelas não existem por aí? No livro Sou o Inferno, na segunda parte, quem quiser de alguma forma se aprofundar sobre casos de irmãos que nos vêm relatar o sofrimento que encontram quando regressam ao mundo espiritual, ou à casa, ao mundo espiritual, não, às suas trevas, porque nós iremos para locais onde nos localizamos, pela minha treva interior. Eu vou-me localizar no sítio onde eu estou. E agora falei num sol, num piquenique, em crianças e tudo, e quando temos um nevoeiro a pairar na nossa mente, uma tristeza em cima de nós, não vemos o sol radioso que Jesus, ou que Deus, nos brinda todos os dias para nos iluminar. Não é? Então, esta irmã continuou aqui nesta ociosidade. Claro que todos têm uma oportunidade e com certeza que no futuro, não sei se já estará em condições de ser um espírito luminoso. E esperemos que sim, que todos consigamos de alguma forma caminhar mais rápido para chegarmos à luz. No livro Caminho, Verdade e Vida, realmente aqui no livro Caminho, Verdade e Vida mostra-nos que temos que caminhar pela verdade e pela vida. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, lá está, quando eles se afastam de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale depois dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada. A nossa verdadeira morada, e é verdade, eu falo nisto muitas das vezes, é a nossa casa mental. Onde está a nossa mente, estamos nós. Onde está o nosso coração, estamos nós. Podemos estar todos aqui muito descansadinhos a ouvir-me a falar, ou a pensar no que se vai fazer amanhã para o jantar ou para o almoço, ou como é que se irá ser o dia de trabalho amanhã. Então, devemos de alguma forma guardar as nossas preferências, as nossas escolhas, as nossas tendências e moldar o nosso destino. O destino não está traçado, como muitas pessoas dizem, o destino está traçado. Não, nós moldamos o nosso destino. Nós trabalhamos o nosso destino, não é? Se não trabalharmos o nosso destino, vamos viver o quê? À sombra de alguém. Estamos ali parados na sombra, como a Ângela, que viveu as frivolidades da vida. Eu, quando estava a estudar, ou a tentar realizar a palestra, eu lembrei-me, quando li a passagem da Ângela, lembrei-me dos saraus que se fazia antigamente, daquelas roupas antigas. Eu fui buscar assim uma imaginação muito fértil que eles faziam antigamente, não é? Temos música hoje para alegrar a malta, certo? Então, isto foi para descomprimir. Eu tinha combinado com a pessoa que tem o telemóvel para eu pôr a musiquinha, que era para nós descomprimirmos. A música, se vocês perceberam, é daqueles saraus de antigamente. Obrigada, rapaz, por me ajudares aqui a fazer a palestra. Mas voltando ao tema, para nós entendermos o esforço constante que nós devemos fazer pelo amor, que é esse tal amor que nos transforma. E Jesus afirma: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Só esta frase dói. E nós queremos, de alguma forma, parar. Eu entendo que no final de um dia de trabalho, ir à casa espírita,
Ai, vamos lá à casa espírita, estou cansada, eu ia dormir. Todos pensamos assim muitas das vezes, mas eu sei que muitos de nós saímos daqui muito melhores e até vamos com uma nova energia, uma energia renovada. E dormindo menos uma hora, ou estando menos uma hora nos nossos afazeres diários, dormindo menos uma hora, no dia seguinte, por vezes, acordamos com uma energia renovada, melhores. E lá vamos nós para o nosso trabalho, com mais firmeza e com mais garra, com mais força. Mas não nos esqueçamos de alguma forma também do trabalho moral que temos que fazer, essa tal transformação de nós crescermos interiormente. Jesus convida-nos a idealizar mais luz para o nosso caminho. Ele está sempre a convidar-nos. Não esperando que ela venha de fora, mas construindo essa luz de dentro de cada ser, através do pensamento elevado, da bondade e da disciplina espiritual. Disciplina acima de tudo. E não vou amassar muito. Nesta passagem, se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a ordem de trabalho pelo triunfo da luz, mas segue o teu caminho no mundo, atento a teus próprios deveres, pois não nos consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelaram na sua casa. Isto aqui no livro Boa Nova também nos fala sobre um pouco de como o ser humano deve realmente estar no mundo. Não devemos permanecer mergulhados em sombras. As leis de Deus permanecem imutáveis e nós hoje podemos ver o que se está a passar no mundo, mas as leis de Deus são imutáveis. Devemos de alguma forma orar. A escuridão exterior que se faz sentir de alguma forma não muda a luz divina. Não há como mudar a luz divina, mas pode revelar o quanto ainda precisamos crescer por dentro. Por isso é preciso nós, de alguma forma, tentarmos compreender a vida espiritual, que ela exige continuidade, que ela exige esforço, que ela exige vigilância. Os verdadeiros tesouros não pertencem à terra. Não é esses tesouros que nós temos necessidade, mas ao céu. E ninguém nos pedirá contas do que compete a Deus. Só nos irão pedir conta daquilo que nós fizemos com o nosso próprio mundo interior. Há uma passagem de Mateus que nos fala sobre isso, não acumuleis tesouros na terra, onde vem a traça e a ferrugem e os corrói. Construí tesouros no céu. É isso que a mensagem de Mateus nos dizem, para nós construirmos tesouros no céu, onde, de alguma forma, nos ajuda a estarmos mais equilibrados, mais felizes e melhores. Está bem? Nesta parte fala-nos na nossa casa mental. No livro Coragem também nos fala. A mente é a casa onde cada um de nós habita. Porque eu falei muito na casa mental, ela está nos livros. Cada um de nós habita, construída segundo as nossas próprias concepções. Na visão espírita, não devemos esquecer que a mente é o espaço íntimo onde guardamos as ideias, as emoções, as crenças e moldam a nossa forma de viver. Tal como uma casa. Uma casa pode ser organizada, pode ser iluminada ou deixada ao abandono. Também a mente pode acontecer o mesmo. Então devemos, de alguma forma, cada espírito, vamos falar assim, deve construir a sua casa mental através das escolhas que faz, não é? Nós temos aqui uma passagem, eu não sabia que a Sara ia estar presente e trouxe a passagem da Sara, assim, uma passagem que nos fala um bocadinho sobre isso. A passagem está no livro Jesus no Lar, de Ney Lúcio. Era a Sara, quando estava em conversa com Jesus, durante uma reunião no lar de Pedro, e nós falámos às vezes sobre esta passagem, Sara confessou a Jesus que tinha dificuldades em viver o Evangelho. Ela confessou mesmo que tinha dificuldade em viver o Evangelho. Ela era apegada, ela era ciumenta e custava-lhe perdoar. O mestre ouviu-a, claro que eu vou reduzir muito a história, o mestre ouviu-a com muita ternura.
e perguntou como ela mantinha puro o leite das cabras, porque ela criava as cabras e de alguma forma fazia os queijos e tinham o leite, tinham que de alguma forma tratar o leite. E isso era uma das coisas que a Sara fazia muito bem. Então Sara explicou que bastava lavar bem o vaso. Já estão a entender onde eu quero chegar, não é já? Eu lavo muito bem o vaso. Então Jesus ensinou, assim como o leite só permanece puro no vaso limpo, a luz divina só brilha num coração purificado. Bastava só isso. O egoísmo, continua Jesus, o orgulho, o ressentimento, turbam a mensagem do céu. E conclui Jesus, o orvalho num lírio parece um diamante, mas caído na poeira torna-se apenas uma gota suja. Para que a luz brilhe é preciso limpar primeiro o coração. Da mágoa, do ressentimento, do ódio, do orgulho, do ciúme, da inveja, da cupidez e por aí fora. Okay? Vamos terminar. Eu vou avançar este, para não massagem ninguém, não é? Aqui mostra-nos que nós devemos orar, devemos vigiar, movimentar num esforço digno e ser feliz, meu amigo, nos diz no livro Voltaire. A tua luz crescerá com a dilatação do teu devotamento ao bem infinito. Programa da renovação. Estudo, meditação e trabalho. Estudando o Evangelho, Martim Perola. O estudo ilumina a mente, desfaz a ignorância e abre as portas para novas compreensões. Mas ela fala, quando vai ali à tribuna, fala muito no estudo. Pois é. Porque o estudo ilumina-nos. Senão nós não falávamos no estudo. Já passou aquela era em que aqueles povos ou aqueles mandatários diziam: não precisas de estudar, eu sei, eu guio-te. Quando vos disserem isso, fugei. Quando vos mandarem estudar, aprender e pôr em prática, mantendo-vos nas casas que vos acolhem com carinho e que vos querem auxiliar neste crescimento espiritual. Meditação que devemos fazer. Organiza a casa mental, acalma, purifica e fortalece o interior. Trabalhe no bem. Transforma o conhecimento em ação, acenda a candeia e mantenha a luz viva. Ainda falei na segunda-feira para quem esteve cá. E este tripé que sustenta a verdadeira renovação espiritual é este tripé: estudo, meditação e trabalho. Renovar-nos é o caminho diário, não temos como fazer diferente, porque ajuda-nos a pensar melhor, a sentir melhor e a agir melhor. Muita paz para todos.